aula de número 53. A gente vai entrar de sola já, né? E nós vamos retornar umas frases antes aqui no capítulo 10. Que tem uma frase aqui que ficou um comentário importante de fora para quem tem o livro original na página 132. Para quem baixa o arquivo PDF é na página 69. Aí a pessoa ouve a frase, procura lá, porque vai ter que ler mesmo, meia dúzia de vezes ou mais, né? Então, eu vou trazer um pendrive para você passar para mim. Mas eu trago o quinto. Passar o quê? O livro. A gente passei o link da nuvem no Google. Você passou? É só pedir pelo Facebook que... Não, porque aí fica a informação no vídeo, ou a pessoa pedir, eu mando o link da nuvem no Google, que a gente compartilha mais de 30 livros, arquivo PDF gratuito. Dentre eles o Universo Autoconsciente, a Física da Alma, o Caminho Infinito. Dele, eu posso passar no pendrive? Pode, lógico, você baixa o PDF e passa no pendrive. Para não ficar no computador? É. Então vamos voltar em uma frasezinha da página 132, quem tem o livro original, da página 69, de quem baixa o PDF. Eu vou ler a frase e fazer o comentário direto que ficou faltando e voltar para a frase de hoje. Que a gente vai dar sequência hoje, né? A fé é uma atividade da consciência, assim como a integridade. Foi um comentário com relação à integridade importante que ficou de fora. A fé está sempre presente em nós, mesmo que como a integridade possa estar adormecida. O conhecimento e a aceitação da onipresença da fé como atividade da consciência individual permite o início de seu fluxo rumo aos efeitos visíveis. O que o Joel queria dizer com isso, né? Vamos explicar a frase todinho de novo. Voltar no último, depois da vírgula aqui, o último pedaço. Permite o início de seu fluxo rumo aos efeitos visíveis significa que a pessoa tem que ser astuta como a serpente, sem malícia como a pomba. Reconhecer o mal, não ter medo dele. Saber que ele é um nada, um braço de carne, como diz o Joel. Saber que tem. Tá observando com os 5 sentidos, a vida inteira aprendeu a avaliar tudo com os 5 sentidos, como é que vai usar o sexto? Porque o sexto é a percepção da presença, não o pensamento. O pensamento é o sexto sentido poluído pela interpretação dos 5 sentidos. Então, usar o sexto sentido verdadeiro é confiar na presença o tempo todo, na intuição, na presença, que vai dar certo, que é só continuar, por favor. Seguir em frente, reinterpretar as aparências, aprendendo a julgar. Não fala que o perdão é a porta estreita. Então como é que vai fazer a unificação se eu não trabalhar perdão? A coisas, situações, passado. Então permite o início de seu fluxo rumo aos efeitos visíveis é uma fé onipresente, como ele diz aqui, né? Bueno. Desculpa atrás. Imagina. Senta aqui, ele pega outra lá. Ele é gentil. Acho que estava esperando chegar você para nós fazer aqueles 2 minutinhos de meditação, porque nós esquecemos, né? Hein, Heders? Então eu vou interromper aqui. A gente faz os 2 minutinhos de meditação, que é prática da aula agora, como o Joel fazia nas palestras e aulas dele, para a gente preparar a consciência para receber o conteúdo. Não faz meditação antes do Certo? curso? Então, voltando ao comentário, né? Que ele diz, a fé é uma atividade da consciência, assim como a integridade. Então, tem gente que é íntegra. O que é íntegro? Integridade é o honesto. O que não passa para trás, o que não mente, o que não rouba, o que procura fazer as coisas certas. Isso é integridade completa, né? Que tem a integridade meia boca, né? Então, a fé é uma atividade da consciência, assim como a integridade. Então, a pessoa que é consciente de que ela é íntegra e acabou. Né? Teve uma boa formação, tem princípios morais e éticos, então ela tem integridade. Não é porque ela tem integridade que ela não vai perder a paciência, ficar nervosa de vez em quando. Né? Falar uma mentirinha pequenininha de vez em quando, vamos aliviar, né?
Mas não vai ser desonesto, não vai passar para trás, não vai trair o parceiro, etc. Então isso é integridade. Então é uma atividade da consciência. Então aquele que não é íntegro, ele não tem isso em sua consciência. Ele não é consciente da necessidade dele de ser íntegro e não faz a menor questão de ser íntegro. E nem tem ideia de como que isso pode beneficiar a vida dele. A fé é a mesma coisa, só que a fé divina, a fé que é sabedoria, conhecimento. Porque só uma fé divina, com sabedoria, com conhecimento, para diminuir os nossos medos e as nossas ansiedades. Senão a gente fica refém de tudo quanto é notícia negativa, notícia de epidemia. Isso é o hipnotismo global, como diz o Joel, né? O inconsciente coletivo, como diz o Jung. Então a fé é uma atividade da consciência, assim como a integridade. É lógico que a fé de fundo emocional não é uma atividade da consciência, é uma atividade da inconsciência. Porque quem acredita no bem e no mal não está consciente da onipotência, o único poder. Então tem que estar mais consciente disso para que seja uma fé na consciência, para que ele esteja consciente disso. Ele não tem medo de fazer as coisas. Ele não tem medo de fazer o trabalho com a sombra dele. Ele não tem medo de aplicar os ensinamentos que, vamos pegar assim, né? Os ensinamentos de amor, que é a base de todas as religiões. É a base, mas como é que aplica com profundidade? Ah, não, porque se eu aplicar com profundidade eu vou ficar carola, beato e chato. E não é, ao contrário, né? Porque o pessoal pensa que mecânica quântica, colapso da função de onda, é o indivíduo continuar sendo exatamente o mesmo. E ele achar que porque ele acredita que tudo é de átomo e está pensando positivo que as coisas vão melhorar. Vai melhorar, mas a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Ele não para avaliar o passado, as mágoas que tem, as broncas que tem. E as culpas com relação à própria pessoa, então. As coisas que não fez, que adiou, que procrastinou. Aí a pessoa fala, mas quantos anos eu tenho, o que eu fiz até hoje, o que eu sinto culpa? Eu sou frustrado por causa de quê? O que foi que eu não fiz porque eu não entendi do placenta? Porque colapsa, cria. Então a dúvida cria dúvida, o medo cria mais medo. Então quando é que vai parar de ter medo? Porque só dá para parar de ter medo quando para de julgar, porque tem que trabalhar a sombra. Então tem que trabalhar o que vem do externo, o que vem de negatividade do externo, para acessar o centro do nosso ser, para ser essa segurança. E isso que é fé. A fé é uma atividade da consciência. Então tem que estar consciente desse tipo de fé. Assim como a integridade. A fé está sempre presente em nós, mesmo que como a integridade possa estar adormecida. Isso é importante. Mesmo que o indivíduo não seja íntegro, ele pode ser. Ele pode se tornar honesto. Até o bandido lá da cadeia, não importa. Quanta gente não é feio virar religioso, tá, gente? O Joel, vamos deixar uma coisa bem clara, né? O Joel Goldsmith fala nos livros dele que o objetivo não é ensinar o caminho infinito, os princípios da disciplina da alma em igreja, em templo. Pode, o pessoal que frequenta qualquer tipo de religião aprender isso aqui? Pode, e é bem legal. Mas não é para pegar esse material aqui e abrir igreja. Porque senão vai falar, não, o Sandro vai abrir igreja. Não, o Sandro não vai abrir igreja. Né? Igreja interna. Né? Qual é o templo sagrado? É o corpo. É a consciência da pessoa. Tem que habitar o templo do nosso próprio ser. Não estou falando que não é para ir em igreja quem vai. Tá certo? Que nem a gente já falou na aula 52, o objetivo não é intolerância religiosa, jamais. Então, a fé seria a consciência da presença. Exatamente. É uma fé com conhecimento. Você sabe que a sua emoção cria a realidade. Então, que emoção que eu vou ter? Quanto eu estou unificado com o todo? Quanto eu estou dedicado na compreensão desse assunto para fazer essa unificação? Porque não é pim-pim-pim, unificou. Vai trabalhando que vai sentindo mais harmonia, vai percebendo, vai reinterpretando as aparências, como diz o Joel, vai trocando o paradigma. Tem que trocar o paradigma. Até me veio na mente para fazer um comentário, e eu lembrei agora, do mesmo jeito, gente, que a gente nasceu debaixo de uma sociedade, aprendendo a acreditar no medo, na falta e na carência, é só acreditar ao contrário. Não é? Não acredita no medo, na falta e na carência, não dá certinho. Então, vamos aprender ao contrário. A onipotência, um poder, e um poder que não é nosso, é do self. O self é a centelha na gente. Então o self não faz todos os gostos e vontades do mundo, porque naquele que tem amor ao mundo não está o amor do Pai.
Porque ele busca as zonas de conforto, em vez de buscar a informação adequada que vai tornar ele feliz, alegre e próspero. Né? Ó, a fé está sempre presente em nós, mesmo que com uma integridade possa estar adormecida. Então quem for íntegro, beleza, vamos despertar uma fé mais consciente. E quem não for íntegro, aí começa pela integridade, né? Senão não vai ter fé onipresente. Ó, o conhecimento, a mesma frase. O conhecimento e a aceitação da onipresença da fé como atividade da consciência individual permite o início de seu fluxo rumo aos efeitos visíveis. Então, o conhecimento e a aceitação da onipresença da fé. O que é conhecimento? Eu conheço mecânica quântica, eu conheço o Joel. Porque tem gente que torce o nariz para a palavrinha palavra ou, né, Deus. Eles querem, a mecânica quântica, muita gente ao todo. Ah, não, você está falando de Deus e de igreja. Ele não tem a ver com religião. Não tem mesmo, pessoal. Né? Como é que vai religar de uma coisa que nós nunca nos desligamos? Nós estamos desligados na nossa emoção, porque a gente está enraizado no campo unificado, que nem árvores no solo. A gente só não sabe disso. Então, como a natureza do campo unificado é amor incondicional, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Abstrair a nossa emoção e o nosso raciocínio a respeito disso, para reinterpretar tudo o que acontece ao nosso redor e na nossa vida e as frustrações que nós já tivemos. Porque pode começar a reinterpretar e pode sentir uns desgostos, uns desconfortos, meditar e não conseguir, sentir os desgastes, catarse. Avalie o que está acontecendo na meditação, os pensamentos, as emoções, elabora um pouquinho aquilo, né? Estuda o material, continua meditando. Não tem o que a presença não cure. A pessoa vai, nem que seja em doses homeopáticas, a coisa vai melhorando. Que a pessoa pode passar umas catarses meio fortes, ficar um pouquinho revoltada, mas não tem jeito. Já entendeu mecânica quântica, já deu um passo. Não adianta negar as catarses, tem que transmutar através da compreensão e aceitação. Aceita as catarses, trabalha elas, reflete o que está vindo na consciência. Já está transmutando, isso é alquimia da alma. Os alquimistas, quando eles descobriram que o tal do chumbo em ouro era dentro. Né? Então, o conhecimento e a aceitação da onipresença da fé. O que é onipresença da fé? É uma fé em minhas emoções que não falha. Pode falhar, mas muito menos do que falhava antes quando era fé de fundo emocional. Aí conheceu mecânica quântica, vem para o Joel, porque o Joel foi um dos maiores metafísicos do século XX. Ele colapsava tudo que era necessário, não é tudo que ele queria. Tá, gente? A vida dele era abundante e farta. E de todo mundo que procurava ele era ajudado em algum grau. Né? Mas muita gente que procurava ele indicava os estudos, ele dava curso, ele dava palestra. E outras pessoas, mesmo aqueles que não queriam saber de nada, levavam algum benefício, porque ele era uma lamparina, né? Como eu disse, ele levou metade da vida dele para estudar esse assunto. Mas porque ele teve que peneirar o material, ele teve que passar por dificuldade, ele teve que se questionar, ele teve que chegar ao ponto de questionar a própria fé. Que nem fala aquela frase, estive imerso em desgosto tão profundo por dentro que me senti despedaçado. Então mesmo entendendo, né, mas ele já tinha chegado na informação correta, depois foi mais rápido. Então o conhecimento e a aceitação da onipresença da fé como atividade da consciência individual, não do Deus do externo. Não que não tenha Deus no externo, ele é uma coisa só, é onipresente, está em mim, está no outro, está em todo lugar. Só que ele só está, de verdade, onde ele pode ser percebido por quem o percebe. Permite o início de seu fluxo rumo aos efeitos visíveis, colapso da função de onda. É o self agindo, não é mais o ego. Ele não preocupa se vai ter, se não vai ter. Ele sai fazendo, ele reinterpreta as aparências, ele... Que nem fala o Joel no Praticando a Presença, da página 100 até a página 105, da questão do perdão. Ele diz que enquanto eu julgo e condeno o outro, eu estou dando falso testemunho sobre o outro e sobre eu mesmo. Olha como isso é sério. Sério, mas libertador, né? Então, se eu sinto culpas, eu estou dando falso testemunho sobre eu mesmo, porque eu tenho a centelha e devo manifestá-la. E ele diz também, eu acho que é no Praticando a Presença mesmo, que o objetivo do ser humano no planeta Terra é manifestar a consciência divina. Então, acho que a gente deixou bem claro com relação... Tem gente que
pode ter uma integridade adormecida e pode ter uma fé consciente adormecida. Porque para a pessoa ter uma fé consciente sem estudar mecânica quântica, ele tem que ter estudado a palavra até ele entender aquilo como sentimento verdadeiro. Aí ele vai ter estudado o Novo Testamento a ponto de entender que não deve julgar coisa ou situação nenhuma e vai entender principalmente que não deve se opor ao mal nunca. Esse é o treino da disciplina da alma. Não vos oponhais ao mal. O mal acontece e aceita. Entrega a capa e a túnica também. Tem importância. É assim que você abre o fluxo da abundância na sua vida. Lança o teu pão às águas, como diz Joel. E vai fazendo. É que nem fala no efeito sombra, né? Se você reage à sua projeção, você se torna ela, né? Exatamente. Tudo que você resiste, persiste. A gente vai subir lá no canal da Psicanálise da Alma no YouTube o vídeo A Caixa, 4 partes de meia hora. Excelente, eu assisti umas 8 vezes, né? Fala da meditação, desse caos da sociedade, etc. Tem bastante informação, é bem gostoso de assistir. A Caixa ou mundos interiores, exteriores, ou mundos internos e externos. Vai subir no canal da Psicanálise da Alma. Que tem umas partes no YouTube, tem em espanhol, mas vamos subir um legendado legal lá, né? Então vamos para a frase de hoje. Lembrando que a gente está chegando ao fim do livro O Caminho Infinito. E a gente não tem data para o início de um segundo livro. O Praticando a Presença, o Outra Verdade do Silêncio ou A Cura pelo Espírito, né? Que provavelmente vão ser feitos todos. Não sei em quanto tempo e nem qual vai ser o próximo. Minha vontade de fazer o Praticando a Presença. Vamos ver o que vai vir primeiro. Que você fez um comentário, é assim mesmo, eu também fiquei perplexo quando li isso aqui. A primeira vez fiquei perplexo, aí eu continuei lendo, fui lendo, eu explicava para um, para outro, ninguém entendia, fui estudando mais, aí eu comecei a guardar para mim, né?